plenário, pelas redes sociais. Boa noite à imprensa, boa noite ao Fortesc, que está aqui hoje. Hoje eu trago uma resposta em relação ao parecer técnico realizado pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina no ano de 2021, em relação a duas situações. Há um problema de risco que tinha na rua Rosane Pichaide, no bairro Serra Alta, e outro na Estrada dos Pessegueiros, no bairro Dona Francisca. Este estudo ele foi solicitado já no início do ano de 2021, que era o segundo ano de pandemia ali, e ele foi realizado no mês de novembro, no dia 24 de novembro de 2021. E ele trouxe ali, então, essas duas áreas como sendo de risco muito alto, tanto a rua Rosane Pichaide quanto a Estrada dos Pessegueiros, e trouxe toda uma... Se puder colocar nas fotos ali, é só mais para ilustrar que esse parecer aqui a vereadora Carla ia passar para os vereadores, mas eu tenho aqui, eu passo também, né? As fotos ali do local do deslizamento de terra e o risco que tinha em relação às residências, né? Tanto na rua Rosane Pichaide, que eram 4 residências, assim como no loteamento dos Pessegueiros, Estrada dos Pessegueiros, né? Que o loteamento em si está com problema. Então, em relação à rua Rosane Pichaide, primeiramente, foram feitas obras, ainda na época que o vereador Sabino estava à frente da Secretaria de Obras, foi uma ação tomada pela Secretaria de Obras e pela IMAB, feita a recuperação lá daquele espaço, lá, não sei se o vereador Sabino recorda disso. Foi, então, recuperada toda aquela área, foi enchido aqueles buracos que aconteceram naquele espaço. A mata ela já está recuperada lá agora. Foi também feito um desvio de rede de esgoto e de água pluvial. Foram trocados os bueiros e desviados para passar por outro local. Daquelas 4 residências, uma delas era uma ocupação regular, a pessoa tinha adquirido do SAMAI, do SAMAI não, da IMAB, né? Da IMAB, e ela então ficou desde aquela época até agora com aluguel pago pela Secretaria, pela pasta de habitação, pela IMAB. Então, foi essa senhora que eu falei um pouco mais cedo na sessão de hoje, que no sábado ela fez a mudança dela para a casa definitiva, que é uma das 4 casas que foram recepcionadas novamente pela IMAB, em virtude de devolução dos mutuários, ou por vontade própria, ou por processo judicial, né? E uma dessas casas que foi lá no loteamento Lua Celeste. Então, essa senhora agora, desde sábado, está morando de forma definitiva, de forma totalmente irregular, na sua residência. Mas até então, desde a elaboração deste laudo da Defesa Civil, até que ocorresse a mudança dela para a sua casa definitiva, ela ficou morando num local com o aluguel pago pela IMAB, porque naquele local houve um enchimento irregular, né, uma colocação de terra de forma irregular, foram feitos 4 lotes e acabou que deu problema, né? As outras 3 casas, elas já eram uma ocupação irregular, lá na época, lá no 2020, 2021, e as pessoas elas saíram por vontade própria, né? Então não precisou nem de processo, nem administrativo, nada, as pessoas saíram porque elas estavam ocupando de forma irregular aquelas casas. Elas foram demolidas, né? E o espaço todo foi recuperado ali, como eu falei anteriormente. Tem uma casa que, então, a senhora ela decidiu ficar no local. Essa casa ela não foi interditada, ela foi feita toda essa recuperação, e com essa recuperação ela saiu da situação de risco, e essa pessoa continua morando lá, e não existe mais pontuação de risco nesse momento naquele local. Então, em relação à rua Rosane Pichaide, está resolvido, e temos ainda o problema da Estrada Pessegueiros. Esse problema da Estrada Pessegueiros ele é bem antigo, de mais de uma década, e com esse pedido que foi feito pela administração ali no início de 2021 para que fosse levantada a situação daquele espaço, então ele também
foi classificado de um risco muito alto e, além disso, existe um processo junto ao Ministério Público, onde a IMAB vem respondendo já há bastante anos, e foi decidido, então, que foi decidido pelo Ministério Público, determinado pelo Ministério Público, então, que a IMAB realizasse um estudo hidrogeológico, e agora, recentemente, e esse estudo ele foi, então, solicitado para a Munesc, e a Munesc está em vias de vir fazer esse estudo hidrogeológico para, então, apontar o que deverá ser feito neste loteamento ali da Estrada dos Pessegueiros. Ali há uma indicação, uma suspeita de que havia uma nascente na época e que ela tenha sido soterrada, enfim, jogado terra em cima, e os vários problemas advêm dessa situação. Então, após a realização desse estudo hidrogeológico, com a apresentação do relatório, vai se apontar o que ocorre de fato nesse espaço, para depois, então, decidir-se o que fazer. Se for possível conseguir a licença ambiental, que vai ser após a entrega desse relatório, dizer se sim, se pode ou não. Mas, se for possível, então, a licença ambiental, nesse momento existe uma facilidade maior para ser regularizado esse loteamento, porque a rua principal já tem rede de esgoto e já tem asfalto. Então, a questão daí fica no loteamento mesmo da Estrada Pessegueiros, que ainda não tem esses serviços. Em relação, então, a essa situação da Estrada Pessegueiros, tudo depende desse estudo hidrogeológico que está para ser feito pela Munesc. E também, só para reforçar ali, todas as situações que ocorrem na IMAB, por exemplo, essa casa que foi repassada, então, a essa senhora que a IMAB pagava aluguel, ela passa pelo conselho da IMAB, que são diversas pessoas que compõem esse conselho, onde, então, é aprovado para depois ser entregue, assim como foi entregue as chaves dessa casa neste último sábado para esta senhora. Essa reunião do conselho já tinha ocorrido há várias semanas, mas a IMAB precisava entregar essa residência de forma... a reforma, de forma que a pessoa fosse lá morar e encontrasse um local digno para ela continuar morando, ou iniciar a nova moradia. Então, esse em relação a este parecer técnico da Defesa Civil que foi comentado na última sessão. Obrigada, presidente, e boa noite a todos.